Paz, irmãos. Amém? Cristo está vivo. Amém? Eu acho muito importante, né? Acho que já brincamos várias vezes que na igreja primitiva o pessoal não fala assim que bom dia, tá tudo bem, como vai, né? O nosso chinês fala assim, chapabe, né? Já comeu? Porque chineses passaram muito por uma de guerra e a fome era uma coisa séria. E quem passa pela miséria tem comida para comer porque está em paz. Então, fala assim, já comeu? Fala que já comi porque estou bem, né? E a igreja primitiva não era assim. A igreja primitiva ali, eles perguntavam assim, saudando assim, Cristo ressurreto está no nosso meio, sabe? E é isso que é algo fundamental para nós. E é isso que a gente quer compartilhar hoje. Né? Depois dessa série de Conhecendo Jesus, Filho de Deus, são 24 mensagens. Né? De João 1 a capítulo 21. Né? A lei veio pelo Moisés, mas a graça e a verdade vêm através de Jesus. E a manifestação do Filho unigênito de Deus. Que se Jesus é a cara do Pai. É o Deus verdadeiro que nasceu no nosso meio, viveu no nosso meio, sofreu como nós, serviu a humanidade, né, e compadeceu de todos os nossos problemas, como a música a gente cantou, né, Maranata, né? No mundo há tantos sofrimentos, mas Jesus entende todos os nossos sofrimentos, porque Ele passou por tudo isso. E a diferença é que Ele não pecou, Ele venceu todos esses problemas. Inclusive, o nosso maior desafio chama morte. Queridos irmãos, é tão importante quando a gente fala assim que a nossa fé cristã é a cruz de Cristo. Né? A cruz representa maldade total da humanidade. E também, por outro lado, representa a total bondade de Deus, graça, misericórdia de Deus, envia seu Filho único para morrer em nosso lugar, para perdoar, para mostrar o seu amor incondicional, né, de morrer em nosso lugar. O justo morreu no lugar de injusto, né? O sem pecado morreu no lugar dos pecadores, e Deus morreu no lugar dos homens. E isso é a minha maior mensagem da cruz. Só que não para por aí. Se Jesus tivesse realmente demonstrado só essa parte de compaixão por nós e morreu e sepultado, acabou. Nós somos que nem outros coitadinhos, sentimos amados e derrotados. Mas Jesus ressuscitou. O túmulo vazio significa toda a esperança. Túmulo vazio significa que o próprio Deus, o Espírito Santo que vivificou Jesus Cristo, é o mesmo Espírito Santo que nos vivifica hoje. Para quem a vida está morta, vida espiritual está morta, o casamento, o relacionamento está morto, fisicamente está morta, em todo tipo de morte na nossa vida, Jesus é o único que pode vivificar. E por isso que a mensagem da cruz é tão importante, mas a ressurreição de Cristo é a centralidade da nossa mensagem. Então hoje eu entendo, né? Pelo menos eu resumo que a igreja existe para pregar a mensagem na cruz. Mas por outro lado, a igreja existe hoje para testemunhar que Cristo é aquele que ressuscitou e que está vivo e que está no meio de nós. E hoje Ele continua a operar no nosso meio para a salvação de vidas, para vivificar nossas vidas. E essa é a nossa esperança. E quando nós estamos aqui, reunidos num domingo à tarde, a gente está aqui, tem que reconhecer que Ele está aqui. Você sabe, se você não reconhece aqui, você vai ficar brincando no celular, fica lá, fica ouvindo assim, o que eu vou comer daqui a pouco, que filme eu vou assistir, daqui a pouco eu vou comer não sei o que, vou sair. É assim que muita gente vai levar a vida. Porque a gente não reconhece a presença de Deus. Mas se Cristo está aqui, você está atento. Nossa, hoje pode ser mais um encontro com Deus. Hoje pode ser
aquele encontro transformou na minha vida. É isso a mensagem de Cristo. A mensagem da igreja para o mundo. A igreja existe hoje para esse fim. Amém? Então, hoje a gente vai começar uma série de mensagem, vai falar sobre igreja. Só que eu não vou falar igreja como uma organização, como denominação, como pão da vida. Acho que o nome não significa tanta coisa. Mas eu quero compartilhar com todos vocês o que é uma verdadeira igreja. E o que a igreja é construída e qual é o seu propósito principal. Para que a igreja continue sendo relevante, atuante, impactante nessa geração, nessa sociedade. Amém? Porque hoje quando o pessoal fala de igreja, sabe, tudo na igreja, sabe, 1000 interpretações. Porque o homem fez a igreja, uma organização, um império, uma empresa, um meio de lucro, um meio de qualquer coisa. Mas a igreja de Jesus não é assim. Esse dia eu tive a oportunidade de encontrar com vários irmãos, que a gente teve a oportunidade de conversar e falar assim, sabe o que é igreja? Igreja é uma comunidade de vida. A igreja fala de vida. Não está falando de prosperidade somente a estar bem de vida, conquistar bênçãos. Não, isso Deus pode dar, mas a igreja na sua essência é comunidade de vida. O que Jesus falou em João 10:10? Alguém lembra? O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus não veio assim, eu vim, você está pobre, eu vou te dar muito dinheiro. Você não tem emprego, eu vou te dar um emprego. É capaz. Vou tirar uma condição de vida melhor, casa melhor, carro melhor. Não, Jesus nunca falou isso. Ele pode dar. Mas Jesus primariamente falou assim, eu sou Deus da vida, eu sou autor da vida. Eu vim para doar minha vida para que você tenha vida. Então, quando a gente fala de igreja, fala de fé, sabe, tudo que não é vida é secundário. A igreja é um lugar de vida, então eu preciso ter vida de Deus, eu preciso ter vida com Deus, eu preciso viver essa vida de Deus todos os dias, e eu quero testemunhar essa vida, que quando as pessoas falam comigo, eles vão conhecer a vida de Deus. E a minha vida vai impactar essas vidas para ficar mais próximo de Deus, ter a oportunidade de conhecer a Deus, levar essa vida para Deus, levar essa vida para a eternidade. Esse é o motivo eu não sou viver, esse é o motivo da igreja. Senão, a igreja pode fazer 1000 atividades, mas as pessoas vão continuar indo no inferno, sem conhecer Jesus. Continua sem vida, continua buscando as coisas desse mundo. Então, irmãos, essa é a essência. Você fala assim, igreja, é comunidade de vida de Cristo. Amém? Por isso a igreja muitas vezes diz, é comunidade cristã, não é? Porque o que é essa comunidade? O que é esse algo em comum? Esse algo em comum que nós temos vida de Cristo. Nós conhecemos Deus que nos amou, que morreu por nós, que nos perdoou, que nos deu uma vida nova. E nós temos essa mesma vida ressurreta. E nós queremos viver essa vida ressurreta, vitoriosa, abundante. E nós queremos testemunhar essa vida. E nós queremos compartilhar e ganhar vida para Jesus. Essa é a nossa essência. Senão a nossa vida é o quê? Muitas pessoas vêm aqui, eu preciso de Deus, porque depois a bênção de Deus, para que meu casamento vai bem, gerar um filho vai bem, meu emprego vai bem, e tudo vai bem, estou temendo Deus. Não! E vai morrer como qualquer um, e não tem diferença nenhuma. Porque tem tantos homens sem Deus, muito mais ricos, vivem uma vida bem melhor que a sua do que a minha. Só que vai para o inferno. Só que sem vida. Então, se a gente pensar só isso, a gente é um coitadinho. Então, que o Senhor nos ajude realmente a viver a coisa mais preciosa da vida, chama vida. Amém? Então, eu queria que a gente desse esse texto da palavra de Deus. Vamos abrir em Atos 1, de 1 a 8. Né? Vamos ler todo mundo junto, com referência? Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia
em que ele foi levado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou. Quatro. Então, tá bom. Vamos até aqui, tá bom. Vamos parar por aqui, depois a gente vai, né? Já que interrompeu, tudo bem. Tá. Querido irmão, é o seguinte, a gente terminou o livro de Evangelho, né? Evangelho fala da vida de Jesus, o que ele veio, porque ele veio, o que ele fez, o que ele viveu, o que ele terminou, né? Cumprir a salvação. Só que Jesus, depois da ressurreição, ele ficou praticamente 40 dias, né? E ele manifestou para seus discípulos, as pessoas que andavam muito perto com ele. A gente falou que a manifestação de Jesus só apareceu para os seus íntimos. Primeiro, foi para Maria, que é uma adoradora. Segundo, foi para todos os discípulos que estão reunindo com medo. Terceira vez, se revelou, se manifestou para o grupo e especialmente para tratar incredulidade do Tomé. E depois várias vezes, e na semana passada a gente viu que Jesus preparou o café na manhã, né? Para os que são chamados para ser pescador de homens. Querido irmão, você sabe que é muito triste, né? Quando o homem está frustrado, ele pensa assim, nossa, Jesus ressuscitou, que bom! Tem uma esperança, mas Jesus não está mais 24 horas por dia com a gente. O Maria aparece, uau, paz seja com você, tchum, sumiu. Aí o discípulo assim, mas Jesus, você apareceu uma semana atrás, 8 dias depois apareceu. E o que eu vou fazer durante esses 8 dias? Será que vou continuar seguindo Jesus? Aí o Pedro, que negou Jesus por 3 vezes, estava frustrado. Acho que não sou mais capaz de ser líder. Eu acho que não sou mais capaz de ser um pescador de homem. E assim, todo mundo está passando fome. E ele fala assim, vou voltar a pescar. Eu acho que a melhor opção, na frustração, né? Eu vou voltar a ser pescador. Eu já sou pescador profissional. Pelo menos eu vou pescar peixe e a gente não vai passar fome. E a hora que deu sugestão, são 7 discípulos juntos. Número perfeito, né? Aí vai todo mundo, o Pedrão, você vai? Eu vou junto. Tudo foi. E foi aquela pesca frustrada. A semana passada eu compartilhei com o irmão, falando assim, isso foi um milagre. Sabe que milagre? Milagre do Zé Coquinho. Você sabe o que é milagre do Zé Coquinho? Você trabalha, não ganha nada. É que nem o cara faz uma reforma, uma loja cheia de mercadoria, abriu 7 horas da manhã e fechou 7 horas da noite, não entrou um freguês. Meu, isso é um milagre. Pelo menos você ganha 10 reais, 20 reais, 5 reais. Para você, 7 pescadores profissionais trabalhou a noite inteira e não pescar um peixe, isso é um milagre de Deus. Esse é o primeiro milagre de Deus. Por quê? É milagre de Deus assim que... Sabe o que? Esse é o recado de Deus. Fala assim, Pedro, para de mancar ser Deus. Você acha que você pode ser viração porque você é profissional, né? Você sabe pescar por dezenas de anos e você tem habilidade para pescar. Só que é o seguinte, no mesmo mar, onde você vai, eu vou afugentar os peixes. Onde você vai, o peixe vai embora. Quando uma pessoa está fora do chamado de Deus, quando uma pessoa que assim, insiste em caminhar sem Deus, Deus permite esse milagre do Zé Coquinho. E tem muita gente que se batalha a vida inteira, assim, baterei aqui, eu estudei, eu fui profissional, mas nada. E o interessante é que no mesmo mar, na madrugada, e Jesus pergunta, os meus filhinhos, deram duro ontem à noite, né? Não foi 2, né? São 7 pessoas, né? E aí, pescaram uma coisa, estão com fome. Aí falaram, Zé Coquinho, estou morrendo de fome, cansado. E Jesus falou, tá bom. Então, lança a rede à direita. Interessante que é o mesmo barco, mesmo grupo de pessoas, mesma rede e mesmo mar.
E Jesus fala, lança à direita, 150 peixão. 153. Eu não sei o número, mas os comentaristas falam que era 150 nações gentil não alcançadas. São peixes grandes que o Pedrão foi chamado para alcançar nações. Né? Isso é uma interpretação, né? Mas comentário à parte. Só que assim, a rede encheu de peixe, segundo a palavra de Deus, Jesus, e a rede não rompeu. Segundo milagre, quando as pessoas lançam a sua vida segundo a palavra de Deus, abundância. E Jesus está mostrando, você acha que você é Deus? Você consegue alinhar a sua vida, planejar a sua vida do jeito que você quer? Não, depois de me encontrar, nunca mais. Eu que mando na tua vida. Eu que reino na tua vida. E o homem, o medo chama escassez. Se eu não trabalho, quem vai me sustentar? Se eu não me batalhar, quem vai me dar provento? E Jesus falou assim, na verdade, terceiro milagre. Sem pescar, Jesus já tinha peixe na beira-mar. Pão e peixe. E falou assim, vem comer. E todo mundo ficou quietinho, porque sabia que era Jesus. E Jesus disse, traz aqui alguns peixinhos que vocês pescaram. Não é? Mas o grosso Jesus já tinha preparado. Terceiro milagre. Jesus, aquele que é provisão. É interessante, eu sei que estou repetindo a pregação, mas é muito interessante entender isso, que quando Deus nos chama, Ele nos sustenta. Deus chamou Pedro. É muita coisa em processamento. Deus chamou Pedrão. Primeira experiência com Jesus foi assim, ele passou a noite inteira, não pescou nada. Ele estava frustrado, Jesus estava lá pregando, emprestou o barco dele e estava assim, ai, tanta baboseira, não entendo nada, estou morrendo de fome. Aí Jesus falou assim, tá bom, depois da pregação, vamos pescar, vamos no lugar mais fundo, e lança a rede, ele falou assim, encheu de peixe, e ele falou assim, Jesus, ele chamou de mestre, ele falou, Senhor, afasta de mim porque sou pecador. Naquele momento ele encontrou um Deus, o Senhor da tua vida. E ele teve esse encontro. Essa outra experiência, ele percebeu que eu voltei naquela vida de frustração, quando ando sozinho sem Deus. Mas quando eu ando com Jesus, existe abundância. Queridos irmãos, pobreza, espírito de pobreza, escassez, é a ausência de Deus. Porque nosso Deus é Deus da abundância. Amém? Por isso Jesus falou assim, eu vim porque tem a vida, e vida em abundância. Você tem Jesus, você tem tudo. Como o pastor Carlos Marcon falou assim, quem tem Jesus tem tudo que precisa a vida inteira. É a nossa satisfação. Mas quando a gente para de ouvir a Deus, por algum motivo, há uma frustração, decepção na vida, eu quero andar sozinho, e você batalha, aquele vazio volta, aquela frustração volta. Mas é muito bom porque Jesus volta a intervir. Jesus volta a direcionar. E quando Jesus direciona, a gente acredita e obedece, a abundância volta. E a provisão da fidelidade de Deus. Então Jesus chamou Pedro, que é o chamado de amor. Tudo bem, você fracassou, você errou, você me negou, você andou sozinho, frustrado, tudo bem, isso não ligo. Você me ama. Sim, eu te amo. Então, se você me ama, pode continuar servindo. Pode cuidar de ovelhinhas, você vai ser pescador de homens, e foi o chamado dele, tá bom? E é isso aí, é muito importante, por quê? Eu estou falando, durante aqueles 40 dias, depois da ressurreição e ascensão de Cristo, foi praticamente a maior mudança de vida de todos os discípulos. Porque até antes da crucificação, os discípulos estavam amedrontados, todo mundo fugiram, todo mundo estava decepcionado com Jesus. Não entendiam o plano de Deus, achou que Jesus já foi derrotado, já acabou o Messias, já acabou a restauração do reino, e já acabou Jesus, foi maior fracassado, foi condenado, injustiçado, amaldiçoado, envergonhado e morreu. Mas depois da ressurreição, tudo mudou. A esperança voltou. Amém? Então, primeiro ponto, querido irmão, a igreja começou nessa base. A igreja começou com poucas pessoas. São exatamente esses discípulos. Mas esses discípulos que foram restaurados. Restaurados de que maneira?
restaurar. Por quê? Porque eles andavam com Jesus todos os dias. Mas o conhecimento de Deus ainda é muito limitado com Jesus. E agora, com a ressurreição, vamos ver os primeiros 3 versículos aqui? Então, primeiro a igreja precisa conhecer toda a obra de Jesus Cristo. O que é? Jesus veio aqui no mundo, ele fez a vontade do Pai, ele ensinou acerca do reino, né? E ele cumpriu a salvação, né? Na cruz, e depois foi levado para o céu, que a gente vai ver até a pouquinho no versículo. E depois que ele fez tudo isso, ele sofreu e ele ressuscitou, ele apresentou de forma viva, né, com provas indiscutíveis, né, com tua mão cravado, né, com ferida aqui na costela e vai dizer, estou vivo aqui, eu venci. E é muito importante, queridos irmãos, se você e eu falar assim, nós queremos um Cristo vivo, aí eu quero perguntar para você hoje um desafio. Cristo vivo faz diferença na sua vida diária? Eu estou falando uma coisa séria. Não quero saber quantas vezes você ouviu da Cristo ressurreto, quantas vezes você participou seminário, teologia, igreja, mas eu quero perguntar para você, lançar esse desafio. Como Cristo vivo está afetando a sua vida? Cada dia. Amanhã você acorda. O que Jesus vive vai fazer diferença na sua vida? É isso que importa. É isso a mensagem de hoje. Quando você está decepcionado, quando está em crise existencial, quando você está com problema financeiro, no desespero, o que esse Cristo tem a ver com você? E exatamente o que discípulos aprenderam durante esses 40 dias. Jesus apareceu cada vez. Olha, estão com medo? Paz, porque estou com vocês. Se alegra. Eu não abandonei vocês. Estou com vocês. Ah, é? Está com dificuldade financeira? Trabalhou a noite inteira, não achou nada? Está aqui, ó. Preparei comida para vocês. Ah, não tem direção? Não sabe o que fazer? Não. Eu te chamei. Eu vou te usar. Você vai experimentar a minha vida ressurreta. E você vai transmitir para outras pessoas. É isso que você chamou. Foi chamado. Queridos irmãos, sabe por que a igreja existe? Porque a Pão da Vida existe aqui. Só tem uma chamada. Só tem um chamado. Jesus te chamou para experimentar Cristo vivo. Eu estou falando experimentar, não é conhecer de conhecimento. Estes dias eu estava conversando com alguém que gosta muito de servir a Deus, ofertar, recebe gente em casa, canta no louvor, faz muitas coisas. E eu falei assim, eu cheguei uma hora, estou tão cansado, sabe por quê? Porque eu achava que Deus me abençoou muito, Deus me deu muito dom, talento, mas chama muita gente, mas a minha motivação não era amar Jesus. Não era mostrar que Jesus é vivo, a minha motivação é agradar todo mundo. Eu tinha que cozinhar para todo mundo, vir assim, ó, na minha casa e até a pouco ele sente assim, chega uma hora, estou cansado. Eu estou fazendo por dever, porque eu quero agradar todo mundo. E a vida cristã ficou pesada, penosa e cansada e sem alegria. E um dia eu falei para o pastor, para, eu estou cansado. E Deus direcionou para ele, dizendo, não, você não precisa fazer tudo isso para provar que você é bom, você é um cristão exemplar. Você só precisa viver. Cristo ressurreto. Você faz isso por amor a mim. Você faz isso porque eu te mudei, porque te abençoei, te dei vida. E você faz tudo isso porque você quer levar um amor para as pessoas que não conhecem. Você não precisa agradar eles. Você precisa trazer eles para conhecer Cristo vivo. Isso é a igreja. Só que quantas pessoas a gente vive só para mostrar que a gente é bom. A gente faz uma coisa. A gente quer ser aceito. A gente quer ser aprovado por alguém. Mas qual a motivação nossa? Não. O Pedro é aquele cara assim, quando Jesus fala, eu sou primeiro a falar e primeiro a errar também. Primeiro a cometer gafe e primeiro a negar Jesus. E chega uma hora e diz assim, eu achava que era melhor que todo mundo e hoje eu acho que eu sou aquele que mais fracassado. E ele está tudo frustrado. Jesus falou assim, né? Você ama mais do que isso? Cara, imagem, autoestima, aprovação das pessoas. Não importa. Você me ama, continue.
Então, na verdade, queridos irmãos, Jesus restaurou toda a autoestima, toda a motivação de servir. Um quer disputar que outro é melhor, outro é mais fervoroso, outro é... Não tem mais nada disso. Por quê? Porque eles estão aqui para testemunhar que esse Cristo Jesus, que apesar de todas as minhas falhas como ser humano, me amou, me aceitou, me perdoou. Ele quer me usar. Ele me chamou. E Ele é capaz de transformar a minha vida tão pequena, tão limitada, em um pescador de homens, pescador de vidas. Amém? É isso que a gente quer. Eu quero que você saiba disso. Tu não sabe que esse dia 31 de outubro foi o dia de comemoração de 500 anos da Reforma Cristã, né? Alguém sabe, né? Do Lutero e que iniciou, né? E você sabe que na Reforma da fé cristã tem alguns pontos importantes, né? Somente pela fé, somente a palavra de Deus, né? Somente a Escritura, né? Somente Cristo Jesus, sacerdócio universal, todo mundo, Deus pode usar todo mundo para testemunhar dele, e somente para a glória de Deus. É somente voltar o quê? Para Deus, para a tua verdade, para a tua graça, para a tua glória. Então, é uma volta puro, querido irmão. Centralidade em Deus, amém? Deus, tua graça na salvação, tua palavra, teu propósito para a tua glória. Então a igreja não é um lugar para a gente, sabe, mostrar nosso serviço. Não, é lugar que a gente vai experimentar a graça de Deus, o amor de Deus, e um ao outro edificar e testemunhar essa graça, somente para a honra e glória de Jesus, amém? Essa é a reforma. Volta para Deus, volta para a graça, volta para a Bíblia, volta para somente a glória de Deus. É só isso. Não tem mais nada. Simples. E todo mundo pode ser um sacerdócio, um testemunho de que Deus, o que Deus fez na minha vida. Amém? E é isso que Jesus, na verdade, Jesus restaurou todos os discípulos. São pessoas simples, mas pessoas que conheceram, caminharam com Jesus por 3 anos e pouco. Mas o mais importante, durante esses últimos 40 dias, eles conheceram Deus vivo. E um Deus vivo que restaura a vida, que restaura a fé, que restaura a esperança, que restaura o amor. Amém? Então, hoje eu quero realmente incentivar você. Dá um desafio para você mesmo. Quando você abre a Bíblia, todo dia para orar, ora para Jesus. Quero te conhecer. Quero conhecer o poder da ressurreição, que transforma a minha vida. Que me dá esperança, que me dá fé, que me encoraja a viver para o Senhor. Amém? Cristo vivo. Esse conhecimento é muito importante. Como eu vou testemunhar Jesus Cristo vivo, se eu não conheço? Né? Imagina, eu vou apresentar Naquan. Nossa, é uma gente muito bonita, muito inteligente, muito legal, só que eu não conheço ela. Nunca encontrei com ela. Então eu viro um fofoqueiro. Para que eu possa ser testemunha de Jesus Cristo, eu preciso conhecer Jesus pessoalmente. E por isso que esses discípulos, eles conheceram Jesus. Como Jesus é bom, como Jesus me ama, como Jesus me transforma, como Jesus está comigo. Amém? Então, essa é a nossa caminhada, nossa busca todos os dias. Amém? Então, segundo ponto. Novamente, vamos conhecer o quê? Reino de Deus e a sua missão. Eu diria que quando a gente conhece Jesus, que bom, Jesus me ama, morreu por mim, perdoou meus pecados, pela fé sou feito filho de Deus, agora tenho vida nova, Jesus está comigo, tenho vida abundante. Para quê? Para trazer o reino de Deus. Amém? A igreja é para estabelecer o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Nada mais do que o governo de Deus na nossa vida. Amém? Esse ano 5777, ano judaico, é o ano de governo de Deus. Através da adoração, você traz o governo de Deus. Então, nesse calendário judaico, então, pessoal,
está incentivando muita adoração. Por quê? Quando nós adoramos, Deus seja nosso rei, seja nosso Senhor, seja. Então vem reinar em nós. Tanto que a oração dominical, o que Jesus nos ensinou, primeira coisa é assim, nosso Pai que está no céu, santificado seja teu nome. Próximo, venha teu reino. Então quando eu falar, Pai, nosso Pai que nos ama, eu sou muito amado, eu sou cuidado. E depois vai assim, que o Senhor seja conhecido. Todo mundo te conhece, um Deus bom, maravilhoso. Mas próximo o quê? Venha teu reino. Tanto que quando Jesus começou a pregar o evangelho, ele falou assim, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. A igreja é para trazer o reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? É a vida de Jesus no nosso meio. É o governo de Deus no nosso meio. Então, o que significa? A cruz, de um lado, também significa que nós morremos. Nós falamos assim, Jesus, eu sou pecador miserável. Eu não sei dirigir minha vida. Não sei viver minha vida, a vida abundante que o Senhor me deu. Então, eu vou descer ao trono, vou morrer junto com Cristo, crucificar junto com Cristo e vou ressuscitar junto com Cristo, uma vida nova. Cruz significa que negar a si mesmo. E deixa Cristo viver em mim. Então Jesus falou assim, é o seguinte, daí a pouco eu vou para o céu. E vocês ficam. Por quê? Porque eu estou em vocês. O Espírito Santo está em vocês. O Deus está em vocês. E vocês vão trazer o reino de Deus nessa terra. Porque essa terra está cheia de pessoas que não conhecem Deus. O inimigo quer estabelecer o reino dele. O reino da mentira, do engano, da perdição, na morte. E não, e vocês vão aqui, vocês vão ser minhas testemunhas para estabelecer meu reino. E quem é o reino? Para as pessoas conhecerem Deus Pai. Deus, Jesus Cristo Salvador. Deus Espírito Santo, que vem reinar cada vida. E vocês vão estabelecer o reino aqui. Só que vocês vão testemunhar. E o meu reino é eterno. Não é só aqui na terra, não. É eternidade. Então, eles tinham que conhecer acerca do reino. Tanto que eles perguntaram, Jesus, é agora que você vai restaurar o reino de Israel? Jesus falou, não. Deus vai restaurar o reino dele, mas não agora, não é aqui na terra. O reino de Deus é eternidade, é muito maior do que isso. Só que as pessoas só pensam aqui na terra. Porque o Israel estava sob domínio do Império Romano. Eles queriam se livrar de toda essa opressão, esse império. Mas Jesus falou, não, eu vim para te dar reino eterno. E vocês são sacerdotes, são testemunhas. São pessoas que vão testemunhar o reino eterno, inabalável, eterno. O reino bom. Esse reino tem um rei bom, que é Deus, que é totalmente bondoso. Esse reino é diferente. Tem a palavra de Deus, que é tudo justo. Que é toda a verdade. Esse reino é bom, porque te dá vida eterna. E nunca passa. Não é esse reino passageiro. Esse reino abalável aqui na terra. Então, Jesus tinha que falar tudo sobre, praticamente toda a reciclagem, né? A gente, assim, o ser humano é muito de aqui e agora, só vê o mundo atual, não consegue ver eternidade. Querido irmão, eu quero te dizer, a igreja não é natural. A igreja é sobrenatural. Fala para o irmão ao lado, a igreja não é natural. A igreja é sobrenatural. O que é natural, o que é sobrenatural? Natural é tudo que você vê. Essa cadeira é natural, a roupa que você usa é natural, a comida que você come é natural. Tudo natural é tudo que é nesse mundo físico. E o que é sobrenatural? Sobrenatural é algo que Deus opera. Tudo que você vê em termos visíveis é natural. E a gente não pode viver só esse natural. Por quê? Porque toda obra salvadora de Deus é sobrenatural. Jesus derramou sangue. Que poder que pode perdoar aquela gente? A gente pode. O poder sobrenatural do perdão do sangue. Jesus ressuscitou. O poder sobrenatural da ressurreição que nos vivifica. Amém? Então, a igreja, ele só faz coisa sobrenatural. Uma pessoa está triste, está sem esperança, não é tomar um remédio que vai melhorar. Oração, mover o Espírito Santo, próprio Deus. Então, o reino de Deus é sobrenatural. Amém? O reino de Deus, ele é atemporal. Ele supera espaço e supera tempo. Porque ele é eterno.
Porque Deus é isso. Então a gente, querido irmão, o que é vida eterna? Vida eterna é quando você aceita Jesus e a vida de Deus está em você. Hoje. Só que um dia a gente vai sair daqui, a gente vai morrer. Só que a nossa vida continua para a eternidade. Aí você pergunta, o que a gente faz nesse mundo aqui tão temporário? Você pode viver 80, 100, 120? É justamente usar essa vida temporária para investir em eternidade. E o que é investir em eternidade? É viver essa vida sobrenatural. É compartilhar essa vida sobrenatural que Deus nos deu. É uma alegria, paz sobrenatural, celestial. E ganhar vida. Edificar vidas. Testemunhar para ganhar vidas, porque tudo isso é eternidade. Amém? Esse é o reino de Deus. Porque as pessoas ainda falam assim, restaura Israel aqui. A gente é pobre, a gente é oprimido. Mas não é isso. Deus falou, eu vou estabelecer um reino bem maior. Que é a presença de Deus no vosso meio. E a vida eterna. É a vida de Deus que traz uma vida abundante. Uma vida que supera qualquer coisa desse mundo. Qualquer sofrimento. Qualquer tribulação. Mas uma vida de hoje para a eternidade. Amém? Conhece novamente o reino de Deus. É o governo de Deus, é a palavra de Deus e o povo de Deus e para a vontade, plano eterno de Deus. Conheça o reino. Queridos irmãos, eu queria que você realmente entenda que você não está aqui. Conheço Deus, cresci, estudei, casei, formar minha família, vou gerar meu filho e comprar casa boa, carro bom e um dia vou morrer e vai. Não é assim. Muito mais do que isso. Você aqui, que é agente do reino de Deus, você vai trazer o reino de Deus para cá. Amém? Você vai para amanhã, você vai para teu trabalho, você vai assim, Deus, que teu reino vem. E como você traz o reino? Reino no teu coração. Jesus reinando em você, vai com alegria, vai com gratidão, vai com louvor, vai com presença de Deus. E a pessoa fala assim, nossa, o reino de Deus está aqui em você. E você traz reino para influenciar as pessoas ao seu redor. Na escola, em casa, no trabalho. Esse é um trazer reino de Deus. Novo conhecimento no reino de Deus. Terceiro, que é o versículo 4 a 8, o quê? E isso só é possível se nós estejamos, o quê? Cheio do Espírito Santo. Pode sair o versículo a partir do 4. Então, Jesus falou assim, olha, não saia daqui, porque Jesus foi crucificado em Jerusalém, ressuscitou. É um lugar perigoso, porque é um lugar que estão perseguindo. E Jesus falou, não saia daqui, eu quero que vocês testemunhem aqui. E aí João batizou com água. O que é o água? Batismo de água significa batismo de arrependimento de pecados. Mas o que é batismo com o Espírito Santo? É batismo de vida. Um é perdoar pecados. Eu vou assim, tentar associar. Quando você diz, Jesus, perdoa meus pecados. Então, batismo significa que eu confessei meus pecados e pela eficácia do sangue de Cristo, toda vez que eu confesso, peço perdão, Deus é justo e fiel e perdoa meus pecados e purifica toda a injustiça. Amém? Mas, quando eu falo assim que isso enche minha vida, é o Espírito Santo que vem me traz uma vida nova. Então, todo cristão tem que ter essa experiência. Perdão e vida. Batismo no Espírito Santo é cheio de vida de Cristo. Amém? Apesar que no capítulo 20 do João, Jesus tinha soprado o Espírito, lembra? Para o seu discípulo. Então, como eu vou explicar melhor de forma simples, para a pessoa não dar confusão, né? Porque tem cheio de Espírito Santo, derramamento de Espírito Santo, né? E muitos termos. Mas eu quero dizer que todo cristão ele vai ter essas duas experiências. Primeiro, quando você aceita Jesus e você confessa seus pecados e crê em nome de Jesus que justifica, né? Que você se torna justo, o Espírito Santo, você recebe o dom do Espírito Santo. Então, esse Espírito Santo entra na tua vida para dizer que a partir de agora você é filho de Deus, né? Como penhor, como marca, herança de Deus. Então, todo cristão verdadeiro tem que ser nascido do Espírito Santo. Amém? Só que o derramamento que a gente vai ver no capítulo 2, ou em Efésios, fala assim que
você precisa ser cheio do Espírito Santo, né? Cheio do Espírito Santo é passivo, é que Deus vai encher em nós, né? Então, ser cheio do Espírito Santo é capacitação para obra, para testemunho. Então, o que dizer? Nascimento no Espírito, e Jesus trouxe a vida. Mas quando quer servir a Deus, a gente precisa estar cheio do Espírito Santo, com coragem, com capacidade para testemunhar Jesus. Amém? Pois tem essa dúvida. Mas quando que acontece? Eu não sei. Pode acontecer ao mesmo tempo, pode acontecer um ou outro. Nascimento no Espírito é uma vez só. Uma vez nasceu, nasceu. Mas ser cheio de Espírito Santo é uma experiência constante. Amém? No Atos 2, quando estavam orando, pá, fez um trovão, né? um barulhão, e o Espírito Santo desceu sobre todos eles em forma de língua. Então falaram língua cheia de Espírito. Mas depois que capítulo 3, capítulo 4, eles foram perseguidos, e eles estavam com medo, falaram assim, Deus, eles estão nos oprimindo, perseguindo, mas assim, nós não vamos acovardar. Então, enche no teu Espírito Santo, dá coragem para pregar a tua palavra, e tua mão poderosa vem manifestar prodígios e sinais. E depois da oração, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo, e a terra tremeram. Então, você vê que toda vez que eles sentiam o medo, dificuldade, eles buscavam presença de Deus para ser cheio do Espírito Santo, para continuar pregando, continuar com coragem. Então, ser cheio do Espírito Santo é todo dia, todo momento. Amém? Então, aqui a Bíblia está falando, vocês vão batizar com o Espírito Santo. Na verdade, não é o novo nascimento, mas aqui está falando assim, uma capacitação do Espírito Santo, um derramar, né? É tipo uma unção, sabe? Quando antigamente os profetas eles são ungidos e o Espírito Santo desce sobre e começa a falar em língua, começa a profetizar. É uma capacitação, amém? E aqui a Bíblia diz assim que, como a igreja só faz coisa sobrenatural, eu estudei seminário por 3 anos, eu tenho muita teologia, eu falo bem, eu vou convencer alguém para mudar para Jesus. Não consegue, porque a gente é cabeça dura. Não estou falando você, tá? Nós, todo mundo, somos muito teimosos, não é? Eu sou muito teimoso. Sem obra do Espírito Santo, eu sou cabeça dura. Eu quero fazer minha vontade, não quero saber. Então, quando nós estamos revestidos do poder do Espírito Santo, nós testemunhamos da verdade, pregamos a verdade. E você vai ver que quando Pedro pregou, uma mensagem simples. Esse Cristo aí que vocês mataram, crucificaram, ele é autor da vida, ele é o santo, ele é o salvador, e vocês mataram. E todo mundo ficou assim, ficaram constrangidos, contritos. E o que a gente tem que fazer? Se arrependa, pede perdão, confessa seu pecado, aceita Jesus e vai receber o Espírito Santo. 3.000 se converteram. Isso é sobrenatural. Amém? Então, queridos irmãos, eu quero realmente compartilhar com todos vocês. A igreja é muito importante. Jesus não tem plano B. Meu professor de seminário falou assim que Jesus, como se fosse um reitor do seminário, ele só tinha 12 alunos. E ele mandaram uma aula assim, aulas teóricas, práticas, e depois 3,5 fizeram exame final, todo mundo reprovados. Um negou, os 10 afugentaram, e o único que ficou foi João. E outro, depois da ressurreição, falou, eu vou voltar a trabalhar como pescador. E um Tomé que falou assim, eu não olhar, não vou acreditar em nada. Ou incrédulo, cético. Aí alguém falou assim, se você for reitor seminário, você fala assim, todo mundo demitido, reprovado. Mas Jesus não teve plano B, porque Jesus nunca falha. E Jesus é capaz, dentro de 40 dias, restaurar todos esses 11 discípulos. E ainda chamou Matias para juntar, e fizeram um estrago no sentido de, fizeram um testemunho tremendo. Se Jesus é capaz de fazer aquela turma reprovada, será que não pode fazer em você e em mim? Você acredita?
Amém? A vida da gente é assim, a gente que nem Pedro, que nem Tomé, a gente é cheio de fraqueza, cheio de dúvida. Mas Jesus não fala. Então, queridos irmãos, acredita que a igreja é o único plano de Deus aqui. Jesus fala assim que, olha, eu quero receber glória através de todos vocês da igreja e em Cristo Jesus. Glória eterna para sempre. Efésios 3. Você acredita nessa verdade? Eu acredito. Pois estou aqui. Pois continuo batalhando. Porque Deus não falha. A gente falha, mas Jesus não falha. Amém? Então a igreja, queridos irmãos, acredita na palavra de Deus. Acredita na palavra de Deus. Sabe? Se a gente não acreditar, parece que a gente vai vir aqui, vou para culto, vou para casa, tudo igual. Não muda nada. Não. A igreja tem uma missão aqui. Amém? Ser cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz assim que, olha, quando derramar o Espírito Santo, vocês receberão poder. Poder para ser minhas testemunhas de Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até confins da terra. Então, aí você vai falar assim que o Espírito Santo vai guiar todo o livro de Atos, de lá para frente, né? Então, queridos irmãos, eu quero encorajar vocês. Esse trabalho sobrenatural. Precisamos conhecer Cristo ressurreto. Precisamos conhecer o reino de Deus novamente. E precisamos estar capacitados do Espírito Santo. Amém? O que horário prático vamos fazer? Ponto 2, rapidamente. Vamos lá. Vamos ler aqui em versículo 12 e 14. Todo mundo. Entre eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado para Oliveira, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados e achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com irmãos de Jesus. Eu pulei um trecho que a gente não falou, que no meio dessa conversa, de repente, Jesus foi levado para o céu, né? Ascendeu, e ficava falando, nossa, Jesus! Lembra Elias? Que foi levado pelo vento, como que é o redemoinho, e Jesus foi levado pelas nuvens. Opa, Jesus está voltando para o céu. E os anjos falaram assim, seus galileus, né? E falaram assim, galileus, falaram assim que, não fica admirado não. Da maneira que Jesus foi, ele vai voltar. Então, para que está ficando parado? Vai! Vai o quê? Vai cumprir tua missão. Amém? Qual a missão? Fazer discípulo de todas as nações. Vai! Faz conhecer as pessoas, conhecerem Jesus. Traz discípulos e para encher toda a terra, para que Jesus possa voltar. Querido irmão, aquela música Maranata. Jesus volta logo. Jesus não vai voltar se você não evangelizar. Porque Jesus não é egoísta que nem você. Jesus, eu estou sofrendo muito, volta logo. Vai ser um egoísta. Muita gente vai morrer se voltar. Porque muita gente ainda não acreditou em Jesus. Ainda não tem chance. Então, se a gente falar, Jesus, volta logo. Tudo bem, eu tenho um espírito dizendo que eu quero que Jesus volte. Isso é bom. Mas Jesus fala assim que, Jesus não está voltando, é porque está sendo longânimo, paciente. Porque Deus não quer que nenhuma se peca. Ele quer que fala assim, quando o evangelho propagado em todo lugar, Jesus volta. Porque Jesus não quer julgar um inocente. Ele quer que todos ouvissem o evangelho e tomassem a decisão. E quem não aceitou, é problema dele. Por isso que a igreja tem que testemunhar. Se a gente não testemunhar Cristo, Jesus não volta tão cedo. E a gente está retardando realmente essa volta. Amém? Então, é muito importante a gente ter essa consciência. Tudo bem, o livro de Apocalipse, vem Jesus, não se testemunha. É verdade. Nós amamos Jesus, nós queremos estar com Jesus sempre. Mas, enquanto estamos vivos, temos essa missão. E primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse ponto é oração. Eu vou ler algumas coisas que eu fiquei impressionado como os homens de oração falaram
sobre a questão da oração, né? Então, aqui a gente vai ver que tem três características muito importantes, assim, perseverando unanimemente em oração. Então, quando a gente tem uma missão e sabe que não é natural, não por força nem por poder, só pelo poder do Espírito Santo, então, a não ser, eu tenho que orar. Amém? Então, quem ora, porque acredita em Deus. Quem ora, acredita que sozinho, comigo não dá. Eu não sou capaz. Eu dependo de Deus. Então, oração é muito importante. A igreja começou orando. Por quê? Oração significa dependência de Deus. Amém? A oração significa acredita na promessa de Deus. Então, eles começaram a orar. De que maneira? Unidos. Com o mesmo propósito, com o mesmo reino. Senhor, então não estou orando para a gente se dar bem. Estamos orando para o único objetivo, que é tua missão. Que é trazer teu reino. Que é testemunhar Cristo vivo. Amém? E terceiro, ele orou, hoje orou, não funcionou. Estou desanimado. Um dos pastores falou assim que as pessoas param de orar porque é muito emocional. Orei por 10 dias, por não funciona, então não estou sentindo nada. Porque não, oração é muito mais do que sentimento, do que mais emoção. Oração é um compromisso. Oração é uma convicção. De que quando nós oramos segundo a vontade de Deus, Deus vai cumprir. Amém? Então oração é muito mais um compromisso. Casamento é a mesma coisa. Casamento, talvez no namoro é mais, nossa, cria amor, mais, sei lá, mais caloroso, né? Aí depois de casar, mora tudo junto, temperatura cai. Mas amor não diminui. Concorda? Compromisso não diminui. A vontade de se amar um ao outro não diminui. Sentimento, emoção muda. Porque você é ser humano. E a mesma coisa, se a gente ama a missão de Deus, se a gente ama o propósito de Deus, tem hora que você sente, nossa, Deus, tem hora que você não sente, mas você continua. Eu estou orando, estou acreditando, perseverando. Perseverança é uma atitude, uma virtude da fé. Amém? Então, aqui eles são três coisas. Unidos, perseverante e oração ardente, né? A oração com paixão, né? Então, isso é muito importante. Tem um homem espiritual chamado Selam Pur. Ele falou assim que oração dentro do teu quarto é fervoroso pela fé. E a verdade é a base de todo temor a Deus. Outro pastor falou assim que oração dentro do quarto é Betel. É um altar. É lugar que você vê visão, lugar que você vê escada celestial. E aí você consegue orar, você consegue sentir, experimentar essa ligação íntima de Deus. Oração poder através da oração, né? E Davi falou assim que desde de manhã acordo porque o Senhor ouve a minha voz. Teve um rapaz que muito ano atrás foi para Xangai. Aí foi pedir para conselho para um pastor muito renomado. Ele falou assim, eu vim aqui, eu queria que uma igreja boa. E esse pastor falou assim, você quer saber que igreja é boa? Vai descobrir uma igreja que tem muita gente orando. Com certeza é uma igreja boa. Não é uma igreja que sempre tem festa, come e bebe. Mas uma igreja que ora. Essa é uma igreja boa. Uma igreja abençoada é aquela igreja que persevera com propósito. Uma família boa em casa é aquela família que ora. Deus, queremos viver a tua vontade, queremos o teu reino. É assim que começa. Quer uma família cheia de Jesus? Ore. A gente gasta tempo para assistir filme junto, comer junto, gastar dinheiro junto, passear junto, mas gasta pouco tempo. Orar junto. Porque a gente ora, a vontade e o propósito de Deus manifesta. E nos une como um. O mesmo propósito. E aí tem um pastor falando assim que 3 tipos de homens perdidos. Não sei se você vê isso aí na igreja.
primeiro homem perdido. E aquele cristão, de vez em quando, aparece na reunião de oração. Não, nunca aparece na reunião de oração. Segundo homem perdido, cristão perdido, aquele que nunca tem devocional com Deus. E terceiro homem perdido, aquele que realmente nem aparece no culto, nem está ligado nas coisas de Deus. E ele disse assim, que será que a gente é um homem perdido? E a verdade, tudo isso é muito importante. A nossa intimidade pessoal com Deus, nossa oração, nossa comunhão como comunidade para testemunhar Cristo é importante. E aqui falar duas coisas importantes. A oração individual é muito importante. Eu li um artigo nessa semana. Ele disse assim que arte da intimidade que a nova geração perdeu. E é um texto meio extenso. Ele disse assim que os homens espirituais no passado, que conheciam Deus, não importa que tem muito trabalho, família, finança, eles tiram um tempo diário com Deus. É lá que eles entregam medos, ansiedade, preocupações, chateações, tristezas, medo, tudo tipo assim. E lá ele pode meditar a Deus, acalmar e ouvir a voz de Deus, receber a palavra de Deus e se sentir em paz, tranquilidade, renovado. Todo homem espiritual no passado tinha esse hábito, arte de aquietar-se, adorar a Deus e ouvir e ser renovado. E porque a nossa geração hoje, a gente está tão ocupado que não para um minuto. E você para, está no smartphone, ou videogame, ou sai para comer, ou assistir filme. E até época a gente não sabe porque o nosso coração está sempre perturbado. Porque a gente não... A gente sabe que tem Deus, mas não fala com Deus. Cheio de conhecimento de Deus, mas não ouve Deus. É tão desesperador. Você tem que andar na direção da vida e você não sabe onde pisar, porque não tem direção, não tem parada, vai tudo pela cabeça. E a gente quebra a cara aqui, quebra a relação aqui e vai apanhando a vida inteira com Deus na cabeça e sem Deus na vida. Oração é muito importante. Focar na missão. Oração pessoal é importante, mas oração comunitária é importante. Por que comunitário? Porque a Bíblia diz que se 2, 3 pessoas reunindo em meu nome, eu estarei aí, né? Pedir qualquer coisa, eu realizarei. Eu quero agradecer a Deus, realmente, a minha irmã está aqui, né? O meu cunhado Roberto está internado já 4 domingos, 3 semanas. E 21 dias atrás, quando foi internado, a gente recebeu a notícia que era um pré-infarto. Mas depois, não é tão grave, não, acho que não é nada. Só que aí a quarta-feira piorou, teve AVC, teve edema, teve disfunção renal e a gente viu assim, quando eu ouvi aquilo, eu falei assim, para mim isso é desesperador. Tudo doença grave. E a verdade, desde o primeiro dia a gente já estava orando. Quantas vezes eu ia lá, quando a gente acordava à metade da madrugada, orava. De manhã orava, à tarde orava. Por quê? Porque eu acredito em oração. E não somente a mim, eu acho que a família toda, a família Shang, e esses dias, família Arapão. No grupo da família Arapão tem mais que 100 pessoas, todo mundo estava orando, célula orando. Né? E a gente, todo mundo que acompanhou sabe que ele fez cirurgia na quinta-feira. E o médico, quer dizer, ele de primeiro dia até o dia da cirurgia passou por 18 dias. Isso já é um milagre, porque o caso como ele, parecido como ele, 100 pessoas, 98 já entram em óbito. E ele sobreviveu, porque a mão de Deus estava sustentando. Deus derramando graça, misericórdia, uma nova chance para ele. Ele é um cara morto e ressuscitado, na verdade. Né? E a gente sabe também que o médico falou que a chance de sucesso da cirurgia não chega a 10%. Eu não sei. Eu já fui muito na UTI, já acompanhei muita gente lá bem na morte. Quando a gente fala assim que chance de 50%, você assim, 50% é metade para metade, né? Qualquer erro você perde metade.
Agora, quando o médico fala assim, você tem 10%, sabe o que está falando para você? Você é um homem morto. Humanamente falando, é isso. Tem mais chance de dar errado. De 10, 9 chances de dar errado, um dá certo. Não é? Só que a gente continua orando. A igreja orando. Acreditando na bondade e na graça de Deus. Porque assim, eu sei que Deus ama essa família, Deus ama ele. E Deus não vai só curar doença física. Deus tem muito trabalho para restaurar nessa vida inteira. Então Deus tem um propósito maior. Então nós pedimos. E ele está vivo até hoje, graças a Deus. Ele está, esses 72 horas vai vencer hoje. 72 horas de crítica, né? Assim, tipo, horas críticas depois, cirurgia. E a gente continua confiante, humilde e dependente. Eu sei que se depender do médico, não quer te garantir nada. Mas é a mão de Deus que está sustentando. Queridos irmãos, não negligencie oração comunitária. Ela tem uma unção, um poder muito especial. Não é a primeira vez que a gente passa por isso. Eu tive um sobrinho que também teve problema, assim, foi levar uma paulada, como que é? Que era? Marretada, quebrou o crânio, amassou tudo, sangrou tudo, e os pais não estavam aqui, quase morrendo. O médico falou assim, ó, tem que fazer cirurgia, 30% de chance de viver. Meu irmão tremendo lá, assinou, tá bom, faz, salva. E oramos, e Deus salvou, curou. A gente já passou por muita emergência, mas assim, orando, Deus, sua misericórdia. Sobrenatural, viu? Você pode botar melhores médicos, melhor hospital, ninguém te garante nada. Quando o médico fala que tens 10%, não te garante nada, a chance é mínima. Mas é o poder de Deus. Amém? Mas eu quero de um lado assim, quando acontece alguém muito próximo deles, a gente ora fervorosamente, mas eu penso, será que a gente tem mesmo um fervor para orar pela petição de tanta pessoa ao lado, nesse fervor, Deus? A tua igreja se levanta para salvar essas vidas que vão para o inferno. Será que a gente tem mesmo fervor? Mesma intensidade. Muita gente vai para o inferno sem Jesus. Nossos pais, nossas mães, nossa família, sem Jesus, eles vão estar eternamente separados com Jesus. Será que a gente está orando para que Jesus use a minha vida para testemunhar, para trazer essa vida para a eternidade? Ou eu estou procurando, eu vou entrar numa melhor faculdade, vou achar um melhor emprego, vou ganhar uma vida. A gente já está pensando só essas coisas, com todo o direito, mas é muito mais do que isso. Com a nossa consciência, o que é mais preciosa na vida? É vida. É isso que os discípulos fizeram. Deixaram vaidade de lado, deixaram diferença de lado. O João e Pedro brigavam muito, temperamento, eles já deixaram de lado e começaram a orar junto. Deus, queremos orar para que esse propósito seja cumprido. Amém? Oração fervorosa. Eu oro para que a gente não seja tão egoísta. A gente não precisa ser assim. De repente, um dia, você sabe que nossa vida é muito vulnerável, né? Eu vi um artigo esses dias. Um jovem de 30 anos, lá em Taiwan, pegou uma gripe, internou um dia, baixou febre, ia dar alta, febre voltou. Outro dia, tratou de novo, depois de 3 dias morreu. Porque o vírus comeu todo o pulmão e morreu. Rapaz de 30 anos, numa gripe simples. Será que a gente tem que chegar numa outra batendo bota e falar, Deus, me dá a última chance para te testemunhar. Me dá uma nova chance. E quando a gente está vivo, está saudável, será que a gente não precisa testemunhar Jesus? Estou vivo, cheio de graça de Deus para buscar meu interesse, minhas realizações, meus sonhos. É assim? E quando a gente está batendo bota, fala, Deus, me salva. É assim? É de pensar. A Bíblia é desafiadora. Amém? Porque sua vida é muito preciosa. A minha vida é preciosa. Por isso Jesus pagou o maior preço.
Mas também Jesus vê aquela pessoa que ainda não conhece Jesus como muito preciosa. E aqui está para testemunhar. A gente não é egoísta só para resolver problemas na nossa família. Pessoa que a gente conhece. Tanto que Jesus fala assim, vocês vão aqui de Jerusalém, Judeia, Samaria até confins. Não é só para salvar judeu, não. É para salvar samaritanos. É para salvar gentios. Jesus fala, visão do reino não é egoísta. Vocês vão testemunhar em todos os lugares. Amém? A igreja tem visão do reino. A igreja vai muito mais além. Amém? Não que Deus nos ajude. Eu creio que quando a gente começa a orar pela salvação de nossos pais, nossos familiares, conterrâneos, povo brasileiro, as pessoas, nossos amigos, a gente que conhece, e Deus vai usar a sua vida, a minha vida, para testemunhar. Amém? Último ponto. Aplicação na prática da palavra de Deus para testemunhar Cristo ressurreto. Vamos lá. Vamos ler. Aqui. E disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia anos que prenderam Jesus. Então, a Bíblia diz que já profetizou pela boca de Davi que Judas ia ser traidor para levar preso Jesus. Aí continua no versículo 20. Porque prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos, fique deserto no seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estivessem conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. E desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha da sua ressurreição. Tá? Então, vou terminar esse versículo nesse trecho muito importante. Depois de ser cheio do Espírito Santo, o Pedro, de repente, outro dia, ele deu um entendimento. É o seguinte, tudo que a Bíblia está escrito tem que fazer cumprir. Né? Quando Jesus foi morto na cruz, e a Bíblia assim, isso aconteceu porque para que a Escritura cumprisse. Lembra? Jesus, tudo que aconteceu com o morte de Jesus, tudo foi para cumprir a Escritura. Discípulos aprenderam que a nossa vida é para fazer cumprir a palavra de Deus. Amém? Se Jesus falar assim que, ide, toda a autoridade do céu e a terra foi dado para mim, e eu estou dando a vós, e ide fazer discípulos de todas as nações. Se Jesus mandou, quem vai cumprir? Nós. Então o Pedro falou assim, que olha, a Bíblia diz assim, pela boca de Davi nos Salmos, aqui, ele já estava profetizado que Judas ia trair, ele vai morrer. Mas por outro lado também, assim, alguém tem que ficar no lugar dele. E esse alguém está no meio. Então, ele fala assim, então vamos eleger um. Mas ele deu um critério. Importa essa pessoa, para ser apóstolo, para ser uma testemunha de Cristo, ele tem que conhecer Cristo, tá certo? Então, quais são duas condições? Primeiro, esse cara, ele tem que estar durante esses 3 anos e meio que a gente andou com Jesus, ele tem que estar lá. Ele tem que conhecer Jesus pessoalmente. Andou com Jesus, tá certo? Segundo, se ele não está lá, mas pelo menos que agora Jesus ressuscitou, ele tem que conhecer Cristo ressurreto. Se eu quero ser testemunha de Cristo ressurreto, eu tenho que conhecer Cristo ressurreto. Amém? Então, é isso que eu quero falar com irmãos. Tudo isso que a gente está ouvindo da palavra de Deus, não é, legal, Deus não deu conselho, não. É para viver. É para a gente fazer cumprir a palavra de Deus. Colocar na prática. E por outro lado, Deus quer que cada um de nós hoje, você não precisa ser um apóstolo com título. Mas Deus quer que você e eu, todos nós, experimentamos Cristo ressurreto. Isso é um privilégio não somente para pastores e ministros. Esse é privilégio de todos os cristãos. Amém? Todos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Nós podemos experimentar Cristo vivo em todos os dias.
quando nós buscamos, quando nós oramos, quando falamos, Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero te testemunhar, eu quero que as pessoas vejam, olha como Cristo está em mim, como Deus está cuidando da minha vida, como Deus está cuidando do meu trabalho, como Deus está cuidando da minha família, como Deus está cuidando, transformando o meu relacionamento, como Deus está direcionando a minha vida, e tudo tem a ver com Jesus, na minha vida pessoal, no meu casamento, família, trabalho, estudo, tudo tem a ver. E as pessoas vão olhar para mim assim, olha, Cristo está com essa pessoa. Você viu essa pessoa mudou? Cheio de presença de Deus. Deus é vivo. Quando ele está com problema, Deus ajuda. Tem esperança. Tem a palavra, tem o amor de Deus. É isso o nosso testemunho. Amém? Então a igreja, ela é representante de Jesus, é a noiva de Jesus que conhece esse noivo de forma apaixonada. Isso que começa a igreja. Conhecendo Cristo ressurreto, conhecendo o reino de Deus, capacitado pelo Espírito Santo. Ele reconhece que sozinho não dá, então tem que unir para orar. E através dessas orações, nesse encontro, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo derramou e capacitaram. E é um constante. É um encher, um derramar constante. Por quê? Toda hora que vai um desafio, precisa estar cheio do Espírito Santo. Amém? Você vai sair amanhã para trabalho. Antes de sair, assim, Deus, Espírito Santo, enche minha vida, para que quando eu volto no trabalho, vou na escola, as pessoas possam ver Cristo em mim, vivo. As minhas atitudes, minhas falas, as pessoas possam encontrar em Deus. Eu tenho praticado isso, eu estou tentando. Toda vez que eu vou fazer uma visita, toda vez que você está em encontro com as pessoas, ou para uma reunião, eu oro assim, Deus, me capacita com o teu Espírito Santo, reina em mim, para que essa participação possa manifestar Cristo vivo. Todo dia na minha vida, em todo lugar. Esse é o seu testemunho. Amém? Qualquer profissão. É isso que a igreja precisa. Só para finalizar, o pastor Billy Graham, num site evangélico, ele fala assim, melhor evangelismo é testemunho de vida do cristão. Quando a gente está vivendo, nossa, diante de tanta tristeza, tanta pressão, tanto desastre, eu falo, eu tenho Deus, eu me alegro no Senhor. Deus é a minha força. Deus é a minha salvação. Deus é minha alegria. Deus é minha esperança. E você vive de fato. De fato, não é mentira, não é hipocrisia. E as pessoas falam assim, que eu preciso desse Deus. Porque teu Deus é vivo. Esse é o nosso testemunho. Todos nós, sem exceção. Todo dia na nossa vida. Em tudo que a gente faz. Para testemunhar Cristo ressurreto. A gente vai continuar essa mensagem, uma série, mas você vai perceber que em todas as pregações, toda a mensagem que os pregadores fizeram no livro de Atos, sempre testemunham Cristo ressurreto, que mudaram a vida deles. E de fato, Deus muda a vida de todos eles. E Deus também muda a todos nós. Amém? Amém? Vamos ficar de pé e orar?